mais uma vez com vocês, pela nossa live de hoje, que é uma continuação da aula, da live da semana passada, onde nós falamos sobre a aura, o que ela significa, quanto de proteção ela nos fornece. Então, hoje nós vamos continuar com o assunto, destrinchando o porquê da aura e como a aura interfere no nosso modo de vida, como a aura participa dos chakras, quais são as doenças quando a aura não está funcionando e os parasitas que, em função dessa, vamos dizer, dessa disfunção da aura e dos chakras, como eles invadem o nosso organismo. Então, antes de iniciarmos, como sempre fazemos, vamos pedir licença aos nossos mestres, a seus sete espadas da mata, nosso mentor espiritual do Templo de Umbanda, sete espadas da mata. Vamos pedir licença aos nossos guardiões, aos nossos guias, anjos protetores, aos nossos mestres de magia, para que permitam que nesse dia possamos, mais uma vez, estar aqui com todos, abrindo as explicações sobre as energias que regem o planeta Terra. Salve nossos orixás, que os guardiões possam impedir que os inimigos, sejam eles visíveis ou invisíveis, possam atrapalhar essa aula. Permissão concedida. Então, vamos iniciar. Quando na aula passada nós falamos sobre a aura e sua função principal, vocês viram que a aura também está ligada com os nossos chakras. Muito bem. A rigor, nós conhecemos 7 chakras básicos. No entanto, nós temos 70 chakras ao redor do nosso corpo. E em determinados pontos que fazem parte da energia que o nosso corpo necessita para um bom funcionamento. Então, o que são os chakras? Chakras são vórtices de energia e todo chakra trabalha em 2 sentidos. Em sentido horário, na frente do nosso corpo, quando ele absorve a energia. E anti-horário, na nossa parte, aonde tem, na nossa parte das costas, aonde nós temos a coluna, aonde ele faz o contrário, ele expele as energias negativas. Cada chakra é simbolicamente representado como uma flor de lótus. E cada chakra tem um número diferente de pétalas. Quanto mais pétalas tiver o chakra, maior elevada a vibração do indivíduo. Os chakras são os principais meridianos de toda a energia interna dos corpos. E ela que mede, ela que dá, vamos dizer assim, esse chakra é que permite que essa energia penetre no nosso corpo. Os chakras são, ao mesmo tempo, condutores e transformadores de energia e permitem, assim, a passagem do prana, que é
o ar que nós respiramos e que, como foi explicado, está no ar, na água, nos vegetais, no universo. E esse prana é carregado para dentro do corpo. Então, alterando a sua composição por forma a adequá-la às necessidades de nutrição das diferentes células do organismo. Então, explicando, o prana entra através dos chakras e, ao penetrar, ele traz uma energia nutricional para o nosso organismo e para todas as células que nós temos no corpo. A energia prânica, que é aquela que a gente absorve, entra no respectivo chakra, que repassa ao contato da coluna, que lhe corresponde, onde, por sua vez, é enviada para a corrente sanguínea e de lá para os órgãos. Então, essa energia prânica entra no respectivo chakra, que repassa ao contato com a coluna e que corresponde a essa absorção para a nutrição das células através da corrente sanguínea. Quando em desequilíbrio, isso estou falando dos chakras, eles tentam atrair mais energia e força vital para o corpo físico, com o intuito de combater a desordem e esse desequilíbrio. Mas, se essas desordens e esse desequilíbrio não forem corrigidas, com o tempo, os chakras podem enfraquecer e tornar-se hiperativo e gerar um estresse em vários sistemas do corpo humano. E é quando um problema físico aparece, se manifesta. Então, vejam vocês como é importante a energia prânica, que ela vai interpenetrar no nosso organismo através dos chakras, para que eles se mantenham nutrindo as células. Quando isso não acontece, quando há um desequilíbrio nesses chakras, ou ele foi bloqueado por alguma razão, o que acontece? Nós não recebemos a energia, geramos uma hiperatividade das células, e essas células, com o tempo, através dessa hiperatividade que gera um estresse, manifesta-se da forma negativa numa doença. Então, vejam como é importante a gente receber a energia prânica, a energia mental, a energia emocional e a energia dos chakras. Quais são os motivos que podem gerar um mau funcionamento dos chakras? Primeira coisa, duração da vida. Quanto mais velhos nós formos ficando, mais lento esses chakras irão trabalhando, e há uma necessidade de se ativá-los. Segundo motivo que pode bloquear ou ter um mau funcionamento do chakra: a alimentação inadequada. Terceiro,
problemas emocionais. Quarto, problemas ambientais, circunstâncias de vida, ar, água, poluição. Quinto, os acidentes que podem acontecer. Ou, vamos dizer assim, as dificuldades, que não deixam de ser acidentes, às vezes, um fracasso, uma falência, uma perda de emprego, são acidentes que acontecem na nossa vida. Uma invasão de organismos que não pertencem ao corpo humano. Sétimo, uma intoxicação medicamentosa. Pessoas que durante muitos anos vão tomando antibióticos, corticoides, podem ter um bloqueio ou um mau funcionamento de determinados chakras. Drogas recreativas. O que são drogas recreativas? Fumar, beber, porque às vezes a gente vai numa festa e não se contenta de beber um esquinho ou uma ou duas cervejas. Às vezes exagera-se. Nesse momento do exagero é que há um mau funcionamento dos chakras, ou pode até haver um bloqueio, dependendo da quantidade. Relações sexuais desequilibradas. Fazer sexo por prazer com alguém que se ama costuma polarizar e não atrapalha os chakras. Já o sexo, vamos dizer assim, violento, animal, pervertido, esse desequilibra totalmente os chakras. Às vezes com um bloqueio de muito tempo. E, por último, problemas espirituais. Obsessores, magias negras, inveja. Esses problemas também interferem nos chakras, no seu funcionamento e permitindo, às vezes, que haja um desequilíbrio maior. Se esses bloqueios ou a disfunção dos chakras forem de certa duração e intensidade, as células e os órgãos não sofrem alterações significativas na sua estrutura ou na sua pressão. No entanto, se isso não acontecer, se essa duração for maior do que aquela que se espera, podem acontecer dois fenômenos. Primeiro fenômeno, as células entrarão num processo disfuncional, levando a uma parada e deixando de executar suas funções. O segundo, ao serem privadas da nutrição, principalmente a nutrição básica, que é uma função natural das células, algumas células, ou até grupos de células, sofrem uma transformação e passam a absorver energias de outras células, transformando-se em parasitas de si mesmas, gerando as mais diversas doenças. Então, esclarecendo, quando nós temos uma disfunção nos chakras, que deixam
de trazer energia para as nossas células, ou seja, trazer a nutrição, elas ficam fora do seu contexto, enlouquecem. E elas passam a não funcionar como deveriam. Então, a gente costuma dizer que o câncer, por exemplo, é uma célula enlouquecida. Por quê? Porque ela tinha que ser substituída, porque toda a célula é substituída, vou explicar mais adiante. Não foi substituída, ela ficou ali para ser expelida. Como houve uma disfunção no chakra e ele não expeliu, lembre-se que eu falei que na frente nós absorvemos e atrás nós repulsamos? Ou seja, nós expelimos as toxinas das células que não estão mais no nosso organismo. Então, não houve essa absorção e expulsão. Essas células vão ficar ali, só que elas estão semi-mortas, mas não estão mortas. Não foram ainda substituídas. Então, o que elas passam a fazer? Como elas estão meia mortas, elas não querem morrer, é uma questão de sobrevivência, as células têm vida própria, elas começam a comer umas às outras. Elas começam a comer as células boas. E é aí que a gente fala que as células enlouquecem. Elas começam a comer ou a entrar naquela célula para sobreviver. Olha como o organismo vivo ele tem uma inteligência própria. Então, entenderam isso? Então, quando essas células não executam suas funções, elas enlouquecem. São esses dois fatores que a gente tem que tomar cuidado. E isso faz parte do quê? Das energias que a gente tem, da aura, da proteção da aura, das energias que a gente faz por merecer, que são as energias prânica, mental, emocional e dos chakras. Se isso não funcionar, interfere internamente em cada corpo. É por isso que, às vezes, os médicos não acham a doença. É por isso que a medicina ortodoxa deveria sempre estar de mãos dadas com a medicina alternativa, porque aí nós teríamos dois tratamentos num só, e aí sim haveria a cura total do indivíduo. Porque muitas vezes o médico dá o remédio e não faz efeito. Por quê? Porque a disfunção está no chakra que automaticamente desfuncionou as células. E, infelizmente, ainda os nossos cientistas não descobriram isso nos diagnósticos de doença. Eles descobriram que as células têm vida própria. Isso tá? É claro. Mas não descobriram ainda as interferências externas que podem interferir nessa disfunção celular. Então, aí se manifesta o que? A doença. E sobre isso nós vamos falar agora. As células são milhares de pequenos seres que trabalham dentro do nosso organismo. Elas vigiam, fabricam, elaboram planos e produzem alimentos. Então, e continuamente o nosso corpo, quando adoece, aliás, desculpa, continuamente o nosso corpo adoece e cura-se sozinho. No seu interior, as células morrem e renascem.
Ou seja, isso é uma coisa natural no corpo humano e é automático. Não precisa se pensar para fazer isso. Faz parte da natureza celular. Quando ela adoece, ela já se cura. Isso se os chakras, se as energias estiverem boas e forem bloqueadas momentaneamente. Se aquele bloqueio continua, isso não acontece. Não acontece é quando acontece a doença. Então, a célula, agora recordando um pouquinho de ciência, ela é constituída de 3 partes: membrana, citoplasma e núcleo. A membrana é o filtro que absorve as substâncias nutritivas e expele os dejetos. Então, a membrana é o filtro que absorve as substâncias nutritivas e expele os dejetos. O citoplasma é um líquido nutricional que preenche os espaços das células e faz uma espécie de proteção ao núcleo. O núcleo, esse é responsável pela reprodução, pela direção e organização da célula. Nesse núcleo estão contidos 46 cromossomas, sendo que são 22 pares e mais 2 cromossomas XX para a mulher. E 22 pares mais 2 cromossomas XY para o homem. O que isso significa? Que a mulher determina o sexo feminino do feto e o homem determina o sexo masculino do homem. Veja como a natureza é perfeita. Então, nós temos 46 cromossomas, sendo 22 pares, mais 2 cromossomas XX para mulheres, 22 pares, mais 2 cromossomas XY para os homens. Cada cromossoma contém os genes que nos transmitem os caracteres hereditários. 50% da mãe, 50% do pai. E as células são classificadas em 4 tipos. As células nervosas, as epiteliais, as conjuntivas e as musculares. Cada célula ou grupo de células se especializam em suas funções. Por exemplo, as do pâncreas vão produzir a insulina. As do estômago vão produzir enzimas. E assim por diante. As do sangue vão produzir as hemácias, as cerebrais as do cérebro vão produzir as células cerebrais e assim por diante. No núcleo da célula encontra-se um composto químico que nós chamamos de DNA. O DNA está em cada célula e possui uma memória vívida. O que é isso? É presente em todas as células vivas. Todas. Todas possuem a sua inteligência própria, a sua vida própria e escondem no núcleo o nosso DNA.
com todos os caracteres hereditários, desde lá do primeiro ancestral. E elas vivem com isso. Inclusive, nós temos no pé um chakra que é exatamente aonde nós temos a memória celular do DNA de todos os nossos ancestrais. Então, as células, elas são a base da vida. E a sua ação é do tipo bioeletroquímico magnético. Bio é vida, certo? Então, significa o quê? Que as células são substâncias vivas. Elétron, porque sua energia necessária não poderia existir vida no interior da célula sem essa energia. E essa energia, ela é medida dentro da célula em 70 milivolts. Já foi pesquisado, já foi determinado que cada célula tem uma energia elétron de 70 milivolts. O interior da célula tem sinal negativo. O exterior da célula tem sinal positivo. Porque para que haja uma conexão elétrica, precisamos dos polos negativos e positivos. Viram como essa célula é inteligente? O trabalho da célula é do tipo químico. Por quê? Porque ela faz uma alquimia de tudo que ela recebeu, de toda a energia prânica, de todo o alimento que o corpo recebeu, ela faz a sua alteração química. Vejam a inteligência de Deus em cada célula. E a sua carga elétrica, já que ela tem uma carga elétrica, faz com que nós tenhamos gerando em torno de cada célula um magnetismo. Então, as nossas células são bioeletroquímica magnética. E esse campo magnético, vocês podem, por si mesmos, terem conhecimento. Quem já não levou choque ao abrir a porta de um carro? Ou quando pega num metal, aquilo significa que você está com excesso de estática, excesso de magnetismo. É quando a gente fala que precisa descarregar andando descalça na terra. Ou tomando banhos de água, tanto de rio, como de chuveiro, como de mar. Então, quando o nosso sistema físico apresenta problemas, verificamos um enfraquecimento na ação do sistema imunológico. As células disfuncionaram, a primeira coisa que cai é a imunidade do indivíduo. E esse fato pode ter várias origens, que vai desde um mal-estar físico até um profundo quadro obsessor, que pode ser remorso ou culpa. Portanto, o nosso sistema imunológico está diretamente ligado ao nosso corpo emocional. As relações humanas e a realidade material podem ocasionar um mal-estar emocional que reverberará no corpo físico.
Isso pode se manifestar e levar algum tempo, de 2 a 3 anos, para a gente ter essa doença que nós tivemos através do processo de remorso. Então, às vezes, nós temos só um quadro de depressão, obsessão, mas isso pode se refletir depois de 2 a 3 anos em graves problemas de doença. Portanto, um mal-estar incomum ou um ponto estranho pode detectar um desequilíbrio no nosso emocional e, se não contido no início, pode vir a se cristalizar de forma radical. Células em disfunção, quando acontecem e estão desequilibradas, esses átomos fazem parte daquela parte elétrica, se modificam e promovem alterações de temperatura e pressão das células. E aí é que surgem, então, as famosas células disformes. Essa transformação das células poderiam ser analisadas e foram analisadas num corpo morto, onde as células que estão ali naquele corpo inativo, fechada dentro de uma caixa. Então, elas vão começar uma luta para a sobrevivência. E umas devoram as outras. Porque não existe mais a aura de proteção. E elas não têm mais como absorver as energias do ambiente e do prana. Então, vocês vão ver que, primeiro, umas comem as outras, até que começam as larvas a aparecerem, que são motivadas pela podridão das células, que estão disformes, e aí acaba o corpo humano, acabam as células, ficando apenas as células ósseas, mortas e sem vida, que são as únicas que vão restar. Vão restar apenas também os cabelos, que são os pelos, ou que nós chamamos de queratina, e os ossos. O resto, tudo fica disforme e se comem. Viram canibais de si mesmas. Isso posto, temos que toda doença existe porque houve um desequilíbrio energético que, ao modificar a camada de proteção, ou seja, a nossa aura, se manifestará no corpo físico. E parasitas de muitas formas podem invadir nosso organismo e atacar as células. Nós temos, hoje em dia, um tratamento que a gente faz aqui, que se chama vortiônica. A vortiônica trabalha desde as células dos nossos DNA, limpando desde os nossos ancestros até o dia atual, reequilibrando os chakras, reequilibrando as células, as memórias celulares. E aí nós vamos curando ao longo do tempo tudo o que pode estar em disfunção a nível celular, a nível de chakras bloqueados, a nível de falta de energia prânica absorvida. Porque, às vezes,
no nosso dia a dia, nós deixamos de absorver energia prânica. Aonde? Água, vegetal, animal. Por isso que a gente diz que um animal faz companhia para a gente, claro, porque um animal de estimação, quando a gente o tem, automaticamente a gente dá um determinado carinho, esse carinho retorna em energia emocional. E energia emocional faz com que desbloqueiem determinados chakras. E aí, os animais, os vegetais, o ar, a água, são aqueles que fazem com que o nosso equilíbrio possa voltar. Através da botiônica, que é feita com pêndulo e radiestesia, nós podemos amenizar e até curar os problemas de cunho, de bloqueio de chakras e emocionais. Muito bem, eu já falei como é que a gente consegue ficar doente, eu já falei sobre os chakras e falei sobre os parasitas, né? Então, nós temos alguns tipos de parasitas que existem e que entram nas nossas células e promovem as doenças. Então, vamos ver quem são. Geralmente, é falta de energia vital, é falta da energia prânica. Então, voltando, nosso organismo é composto de bilhões de células vivas que se renovam. O pâncreas, por exemplo, substitui a maioria de suas células de 24 em 24 horas. O revestimento do estômago, que são as enzimas, se reveza e se substitui de 3 em 3 dias. Os leucócitos, que são aqueles sanguíneos, de 10 em 10 dias. E as do cérebro, vejam vocês, durante um mês, elas ficam trocando, ou melhor dizendo, trocam 98% das células, porque 2% morrem quando a gente mata os nossos neurônios. Então, 98%. Em um mês, as células cerebrais são trocadas. E todos esses processos são regulados para preservar e eliminar as substituídas pelo sistema de defesa do corpo. Quando isso não acontece, essa eliminação, então as células enfraquecem, entram em disfunção, sofrem mutações e começam a devorar as demais, tornando-se parasitas das outras células. Então, vejam vocês que as disformes passam a ser invasoras, parasitas, que ficam ali esperando comer as células que não foram eliminadas. Olha como é o instinto de sobrevivência do ser humano, que até as células têm esse instinto. Então, essas parasitas, oriundas das células do próprio corpo, podem estar em todas as partes do organismo.
Mas, além dessa, nós temos os invasores, chamados pela medicina de vermes, e que se alojam principalmente no aparelho digestivo. Se as energias penetrarem pelos chakras e alimentarem as células responsáveis pela defesa imunológica, esses parasitas, sejam as disfunções da própria célula ou os vermes, serão eliminados. Assim como as bactérias úteis também. Se, ao contrário, os chakras apresentarem desequilíbrio, esses micro-organismos se multiplicam e acabam causando reações adversas, iniciando assim o processo de doença. As doenças para as quais até hoje não foram descobertos medicamentos eficazes para a cura, pode para amenizar, mas não para a cura, são aquelas que têm os parasitas originários das células do próprio corpo. Se eles estacionam nos órgãos e não são eliminados, não aparecerão nos exames de fezes. Essas doenças são as seguintes: enxaquecas, ninguém cura enxaqueca. Toma lá os remédios, mas não elimina. As depressões, as diabetes, as leucemias, as hemofilias, os tumores malignos, as doenças respiratórias, mal de Parkinson, mal de Alzheimer e os mais diversos síndromes. Síndromes de Crohn, síndrome de pânico, etc. Todos os tipos de síndromes e todas essas doenças aqui citadas não têm cura pela medicina. Por quê? Porque são as próprias células que estão ali paradas e comendo umas às outras. Desfuncionando, então, não adianta dar remédio. Eles estão ali. É o próprio corpo comendo o próprio corpo. Então, vejam vocês como é importante a gente viver bem. Como é importante que a gente esteja sempre de bem com a vida. Não guarde raiva, não guarde rancor. Se alguma coisa nos faz mal, afaste. Não fique ruminando. Um relacionamento não faz bem para você? Acabe. Solte. Elimine o desapego. Aliás, elimine o apego. Pratique o desapego. Então, isso faz parte do bom viver. Faz parte da nossa energia vital. E só com isso nós não ficaríamos doentes. Não desequilibraríamos os nossos chakras. São 70 chakras no corpo humano. 70 que podem ser bloqueados. Então, vocês imaginam como é necessário que a gente vigie as nossas energias? Como a gente vigie o nosso bem-estar? Então, vamos lá. Quem são esses parasitas? Existe o número 1, que se chama repressor. Não tem nome de ministro, tá? Deixa eu avisar. Mas eles são repressores. São células substituídas e que se nutriram de energias impróprias
e que acabaram sobrevivendo dentro do organismo, sem uma função definida, porque a função dela acabou, ela foi substituída, mas ficou ali, não quis ir embora. É aquele bendito apego, né? Quando deveriam ter sido eliminadas. São em grande número e reprimem a função das células visíveis. Podem estar em todo o organismo, mas quando se alojam no aparelho respiratório, provocam a asma, bronquite e se assemelham ao verme Ascaris lumbricoide. Mas os repressores, eles têm outros tipos. Por exemplo, nós temos um tipo de repressor que tem o aspecto do enteróbios vermiculares e que causam hemorroidas, entupimento nas veias, nos vasos, no coração, e que se instalam principalmente na corrente sanguínea. Mas, se esses repressores enteróbios vermiculares pararem nos rins, provocam cálculos. Se eles pararem no pâncreas, eles vão perturbar a fabricação de insulina. O de aspecto ancilostoma duodenale causam úlceras gástricas, gastrites, duodenites, esofagites e todas as ites que podem ser do aparelho digestivo. Além dos repressores, nós temos o hematófagos, que são células sanguíneas que ficaram sem receber energia vital, causando anemias, hemofilias, leucemias. Esses, que nós chamamos de hematófagos, se parecem com as amebas. Além dos repressores e dos hematófagos, nós temos os secretores. Esse é um dos piores. São os invasores absorvidos pela alimentação, bebidas, provocam infecção e se assemelham à entamoeba. E também sobre a entamoeba coli, que causam colites e diarreias quando estão paradas no intestino. Quando estiverem paradas nos rins, as nefrites e as pielonefrites. Quando paradas nos pulmões, as pneumonias e os bronquites. Quando parada nos genitais, as grenorragias, as prostatites, as cistites e todas os ites, as uretrites e tudo mais que tiver ite nessa parte genital. E quando paradas no pâncreas e no baço, as pancreatites e a pior de todas, que são as infecções generalizadas. Além dos repressores, dos hematófagos, dos secretores, nós temos os neutralizadores, que são as células cerebrais substituídas, especialmente a dos neurônios, e que não foram eliminadas. Localizam-se no cérebro e no sistema nervoso central. Ela é responsável pelas enxaquecas, sinusites, otites, derrames cerebrais, aneurismas, convulsões, epilepsia,
esquizofrenia, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, meningite, hidrocefalia, ataxia locomotora, síndromes as mais variadas de pânico, de angústia, impotência, frigidez, depressão, angústia e todas as outras neurológicas e psicológicas que podemos encontrar, são responsáveis esses neutralizadores. Para isso, nós temos ainda os excitadores. São células parasitas que podem ser tanto de organismos invasores como de células desnutridas, principalmente aqueles que fazem muita dieta, muito regime, não comem isso, não comem aquilo, e deixam de absorver energia vital necessária ao corpo humano. Eles são cheios dessas células que nós chamamos de excitadores. Então, essas desnutridas por falta de energia vital ficam localizadas aqui, ó, nessa região frontal. Sua ação se limita à pele, causando irritação e excitação, dermatites, dermatoses, candidíase, dependendo do local onde ela está. São aquelas que a gente tem, são aqueles parasitas que a gente tem automático na pele, né? Existe, mas que por falta de energia vital no nosso organismo se manifestam e excitam aquelas que nós temos como protetoras na pele. São também responsáveis pela furunculose, psoríase, dermatose, plastomicoses e outras doenças mais graves da pele, como lepra, entre outras. Além desses, também temos os acumuladores, que são células substituídas dos órgãos genitais e intestinos, e também por invasão exterior. Esses parasitas que nós chamamos de acumuladores surgem, aliás, desculpe, sugam muita energia e se alojam nas células vizinhas, fazendo com que cresçam em demasia e perturbando a função dos órgãos, como ovários, testículos, intestinos e membros inferiores. Sua ação nefasta causa mioma, fibroma, hérnia, cisto ovarianos, cistos nas mamas, cisto tubário, causam elefantíase, varizes, úlcera nas pernas, mastite, hipertrofia mamária, que é uma doença que vai crescendo a mama desmesuradamente, que nada mais é do que essas células acumuladoras. Infarto, prisão de ventre, obstrução e cólicas intestinais. Aí entra uma observação que, por exemplo, hoje em dia é muito difundido, né? Tal do sexo anal, que, na verdade, causa esses acumuladores, porque o sêmen é corrosivo. E quando esse sêmen é corrosivo, ele entra no intestino
e lá ele faz um estrago, matando algumas células e não eliminando outras, que são essas que são as acumuladores, que crescem desmesuradamente e formam uma espécie de capa que não deixam que as outras células vivas trabalhem adequadamente. Além desses acumuladores, temos ainda os migrantes, que podem ser invasores ou do próprio corpo e que ficaram longo tempo sem energia vital. Uma pessoa doente, acamada, que sofreu acidente, e que fica sem energia vital, sem tomar ar, sem tomar sol, sem se mexer. Então, essas migrantes são as que mais aparecem em quadros como esse. Elas fazem parte de todo o organismo, mas os locais que elas atingem, que são os mais vitais, são fígado, rins, pulmões, tecidos mesentéricos e o sistema linfático. No fígado, elas vão causar cirrose hepática, hepatite e câncer. Nos intestinos, são as tais diverticulites, as enterites, as tromboses mesentéricas e os cânceres intestinais. Nos rins, as nefroses, as degenerações renais e os carcinomas que obrigam os pacientes a fazer hemodiálise. Nos pulmões, as gangrenas, as enfisemas, os carcinomas. Nos tecidos linfáticos, os granulomas, os linfoblastomas e os flebosclerose. E, por último, nós temos quando há um enfraquecimento geral das defesas do nosso corpo, muitos tipos de parasita de energia vital se unem. Olha que danadinhos. Eles se unem. E podem surgir quando o organismo é submetido à intoxicação por drogas que prejudicam a aura e os chakras. Essa debilidade surge quando são injetadas drogas como cocaína, heroína, crack fumado e nitritos. Ou, no caso de uso contínuo de medicamentos como a AZT, que é por causa da AIDS, e seus derivados. As mais diversas anfetaminas, para emagrecer, para se divertir, aqueles tais de êxtase, não sei mais o quê. Então, tudo isso afeta e faz com que todas as células que não têm energia vital se agrupem e fazem, neste caso, uma sepsemia generalizada e que não tem como curar. Não tem. É uma morte que, por mais que se tente, não consegue. Infelizmente, não são todos, mas em alguns casos, quando a pessoa fala, nossa, a pessoa pegou o vírus tal Xing Ling e não tinha nada, mas era usuário de droga, não morreu por causa do Xing Ling. Morreu porque houve um agrupamento de células que não têm energia vital, e aí
há uma sepsemia geral. E aí vai por conta do Xing Ling. Claro, pegou o Xing Ling porque ele estava sem energia vital. Então, como vocês veem, a importância da nossa aula, que nós tenhamos uma vida energética dentro dos parâmetros decentes de se viver, é importante. Porque nós começamos com a aura, que é a força de proteção. Mas essa força de proteção, ela tem uma força enorme dentro do nosso chakras e do organismo. Então, começa a doença quando quebra-se a barreira da aura. E, se nós não atentarmos para isso, se nós não cuidarmos e não desbloquearmos, não equilibrarmos nossos chakras, não tem medicina na Terra. A cura está na nossa natureza. Está através da medicina ortodoxa? Sim, também, mas em conjunto com a alternativa. E, claro, nossa fé é forte, porque quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, veja que a inteligência dos bilhões de células dentro do nosso corpo nada mais é do que a força de Deus. Sem essa força, seríamos pedaços de madeira, um móvel de madeira, onde existem as células, mas que não têm vida própria. Nós seríamos nada mais, nada menos que um graveto ao léu. Então, nenhum de nós é perfeito, mas nós temos que buscar a perfeição. Mesmo que de encarnação em encarnação. Mas no momento em que nós somos colocados frente a frente com aquilo que é nossa responsabilidade, a gente tem que cuidar e tentar ser responsável. Existe uma máxima na Umbanda que diz o seguinte: aos ignorantes tudo se perdoa. Que nos diz que, então, quando você tem conhecimento, você é responsável. E não sendo ignorante, não há perdão. É o que eu tinha para hoje. Agradecer aos nossos orixás, mentores, mestres, pela oportunidade, e a vocês todos que estiveram aqui conosco, que vão estar nessa live por muito tempo, espero. Que abençoados sejam, recebam as bênçãos do universo e de todos nós. Boa noite. Axé, em paz.